se eu estou aqui falando e eu percebo que o tédio domina todos vocês, eu acabo a aula. É óbvio, eu não sou sádico. Não é isso? Apesar de professor universitário, eu não sou sádico. Se um poeta está recitando um poema ou um cordelista e percebe desinteresse radical, ele faz um gesto de força. Ele tenta uma modificação do rumo. É possível na poética oral, na poética da performance. Mas foi assim, de Homero até avançar do século XVIII. A tal ponto que o próprio conceito de literatura, isso é, então, está claro esse ponto? Então, a consideração do suporte é muito importante, mas nós precisamos ampliar a nossa concepção de literatura. Literatura não é texto, não é narrativa publicada em texto impresso. Literatura, para Antônio Cândido, é a capacidade de ordenar o caos do mundo por meio da palavra, por meio da fabulação, está claro? Olha, essa situação não poderia ser mais clara. Anedota e causo, oral. História em quadrinhos, materialidade que aproximaria do TikTok. Quando o seu comentário, Ayrton, não sei se vocês conhecem, se o nome Frederick Werton é familiar para vocês. Nos anos 40 e 50, o Frederick Werton, um psicólogo, tornou-se mundialmente conhecido e levou à criação de uma comissão no Senado americano, porque segundo ele, as histórias em quadrinhos, os comics, seriam a destruição da civilização ocidental, acabaria com a infância, destruiria a capacidade intelectual das crianças. Houve hearings, audiências públicas no Senado americano, e o Frederick Werton tornou-se um nome conhecido no mundo inteiro, numa cruzada contra história e quadrinho. O argumento mesmo que se usa hoje com o TikTok. Com uma diferença importante que é a questão da dopamina. Foi você que falou, não foi, Joana? Da dopamina? Eu quero voltar a isso. Acho que a Mariana mencionou também, não é? Eu quero voltar a essa questão. Então, Frederick Werton. Quando o rádio principiou e o cinema, eles foram absolutamente vilipendiados porque diziam que era para a massa analfabeta, porque não precisava ler. Então, o cinema teve um enorme trabalho de legitimação enquanto arte. O cinema não era considerado arte. O cinema era considerado um entretenimento vulgar para a massa. Imaginar que haveria cinema autoral e que nós consideraríamos o cinema a sétima arte era absolutamente inviável, até pelo menos a década de 10 do século XX, ou seja... A fotografia no século XX. A fotografia, exatamente. Acharam que ia matar a pintura. O rádio. Então, todo um novo meio de comunicação produz esse impacto. Todo um novo meio de comunicação produz esse impacto. Nós precisamos ampliar nossa percepção. Por exemplo, recomendo muito a leitura do livro do Raymond Williams, que é praticamente conhecido no Brasil, chamado On Television. O Raymond Williams foi crítico, ele foi o Arthur da Távola da Inglaterra. Ninguém aqui sabe quem é Arthur da Távola, né, Beth? A gente revela a nossa idade de maneira assim evidente, né? O Raymond Williams tinha uma coluna quinzenal na Inglaterra em que ele tratava de televisão. O Raymond Williams foi o primeiro acadêmico, bom, todo mundo que conhece o Raymond Williams, foi o primeiro acadêmico a utilizar ativamente a televisão para difundir conhecimento. Ele tomou um livro dele e transformou em série da BBC, que quando é criado em 1922, tem o projeto da BBC, em 1922, quando é criado, é levar para a massa conhecimento através de um novo meio. Então a questão é muito mais complexa do que a gente pensa, na verdade, e diz respeito à nossa naturalização indevida entre literatura e texto impresso. Essa naturalização não nos permite compreender o ensaio do Antônio Cândido. Ele diz, noticiário policial. De novo, vocês são muito jovens. Como é que, de fato, como é que nós tínhamos acesso ao noticiário policial? Rádio. Tinha um famoso, como é que era aquele famosíssimo que começava a Rádio Patrulha? Patrulha da Cidade. A Patrulha da Cidade. Noticiário policial era rádio. Era uma coqueluche, filho. Você nem sabe o que é isso, né, filhão? Canção popular. É música popular. Moda de viola, são as caipiras que ele estudou no doutorado dele em Sociologia. Samba carnavalesco é a ópera popular. E depois ele vai passar o devaneio amoroso ou econômico no ônibus. É o dia a dia das pessoas falando. Um dia eu estava num ônibus, tinham dois rapazes que sentaram atrás de mim. Eu não tenho carro, não tenho uso de transporte público. Isso era jovem, morava no subúrbio, estava passando pelo engenho de dentro. Dois rapazes, pareciam um vídeo de um baile funk, era tarde, sentaram atrás de mim e falaram assim, eu dei um soviético nela. Eu confesso que eu juro para vocês, eu virei para trás e falei assim, desculpe. Deixa eu explicar. Eu faço doutorado em literatura, eu não sei o que significa dei um soviético nela. Eles devem achar que eu era louco, né? Mas percebe? Está no ônibus.
Mas eu não sei o que é dança. Eu não lembro. Imaginamos, não é? O que seria o soviético. Eu achei notável o soviético, né? Não é, filhão? Soviético, achei estranho. Por que soviético, né? Ônibus. A atenção fixada na novela de televisão. Novela que você assiste, filhão. Ele termina dizendo, Jumim, ele termina dizendo, na leitura seguida de um romance. É muito importante a gradação. A gradação vai da oralidade, o que o André Zioles chamava das formas simples, a formas mais elaboradas de narrativa, a leitura seguida de um romance. Ele está trabalhando com a narrativização. Existe alguma especificação de suporte no texto do Cândido? Existe alguma hierarquia entre os suportes? Existe a fabulação. Como a Giovana falou, Giovana, não é? Giovana, se houvesse uma hierarquia, não seria universal. Isso vai nos trazer a questão da norma, que é uma questão importante. Mas vou seguir aqui. Vou dar outra referência, que é a mesma do Cândido. Que é a questão... Eu separei para 174, 175, que era essa. A página 189 agora, que seria... Qual é a página? É a última sessão 6. No parágrafo que principia, Maria Vitória Benevides narra a este respeito um caso exemplar. Onde que tá? Aqui, filho, olha. Quer ler? Lê voz alta para todo mundo acompanhar. Maria Vitória Benevides narra este respeito um caso exemplar. Encontraram? Aqui. Obrigado, filho. Olha, o caso é absolutamente notável. Aprovou-se em Milão uma lei que assegurava aos operários não apenas o lazer, mas no lazer o direito ao aperfeiçoamento cultural. Todos leram, todos têm sob os olhos a passagem. Veja a passagem, sob os olhos. Imaginavam que eles usariam estas horas livres e pagas de aproveitamento cultural para que adquirissem conhecimentos técnicos para a sua área. Na verdade, o que os operários escolheram maciçamente? Para surpresa geral, o que quiseram, na grande maioria, foi aprender bem a sua língua e conhecer a literatura italiana. Em segundo lugar, eles quiseram aprender a tocar violino. Isso é muito importante, porque tem uma questão que foi mencionada pela Andressa em relação à sensibilização, pela Elisângela, como fazer chegar a todos, pela Débora, que era a questão do acesso, pela Joana, que destacou a questão econômica, pelo Felipe, que mencionou a realidade do país que se relaciona à questão da Andressa da sensibilização. Foi mencionado pela Mariana, a segunda Mariana, na questão do cinema e do Alfredo Bose como uma forma de resistência. O que está em jogo aqui? O que está em jogo, me parece, é que se nós formos capazes de superar a ideia de que exista uma hierarquia entre as formas de fabulação, o que não significa dizer que sejam as mesmas e que ativem as mesmas potências e que exijam o mesmo nível de elaboração. Mas exige dizer, eu acho que eu boto aqui a Giovana e a Joana, e o Garcia Canclini. Então, no ensaio do Néstor Garcia Canclini, ele dizia que uma diferença importante em relação ao mundo de hoje, agora que o ensaio dele já tem 10 anos. Não havia TikTok quando ele publicou o ensaio, que vocês mencionaram. Quer falar algo aí? Por favor. Professor, eu acho que o que eu falei, os colegas também, não é muita questão da medialidade, não é questão de ser o TikTok ou o livro impresso, mas é mais desse tipo de mídia cada vez mais... Não, vai esperar um pouco, senta lá, filho. Mais pessoal, dizer, ele acaba sendo um entrave, né, no caso, para colocar em discussão a literatura no geral, porque, como nós sabemos, como está no texto, ao ter o contato com a literatura,
trazer essa questão da literatura como essa expressão social, esse contato com a própria cultura. Opa, desculpa, deixa eu tirar aqui o som. No caso, não é que esse contato não possa acontecer através do TikTok também, mas é de interesse das grandes empresas de tecnologia que cada vez aquelas pessoas sejam só consumidores, que elas sejam só views, sejam só números. Então, é difícil, dentro dessa medialidade, trazer a literatura, seja ela qual for. Porque, assim, dá pra gente falar sobre a estética, sei lá, da bailarina caputina lá, dos palhaçadas do TikTok, que é uma expressão cultural italiana que, né, talvez, hoje em dia as pessoas conheçam mais, a expressão cultural italiana conheçam mais isso do que a própria Divina Comédia. Então, é mais sobre... Porque quando a gente tem um livro... Eu aprendi isso na graduação, tinha vários livros que tem que ler. Pô, mas esse aqui é um saco, né? Esse aqui parece ser horrível. Mas eu vi, não, pô, esse livro é um livro clássico, depois de terminar de ler, não, tem uma coisa boa aqui, tem uma consistência, ele traz alguma coisa. E isso, todas as pessoas elas vão conseguir ter essa concepção. Acho que mais do que todos nós estamos falando é sobre como essas novas medialidades, elas às vezes atrapalham a chegar nesse objetivo, não pela tecnologia em si, que poderia estar ali, mas pela forma que ela é engendrada pelos algoritmos. Eu acho que, na verdade, a gente está juntando duas coisas, a questão da literatura e a questão da leitura, né? Porque é isso, né? Você tinha antes da escrita, até o Chatix, não vou me lembrar agora, mas ele cita, né, que iam os operários numa fábrica de charutos e aquelas pessoas até melhoraram a produtividade por conta dessa questão narrativa, né? A narratividade, que é uma coisa que faz parte dessa humanidade, né? E a questão do TikTok, eu não consigo nem falar que eu nunca vi, eu não sei nem como é que funciona esse negócio. Mas talvez tenha alguma narratividade, mas eu acho que é a questão mesmo que vai, é cognitiva, né? Você vai perdendo com a questão da dopamina, essa coisa acelerada, tudo, e que eu acho que interfere na questão da leitura mesmo, da própria atenção, ainda que fosse uma literatura oral. Né? Não sei. Tá. Então, é porque é essa questão da medialidade que é absolutamente central no texto do Cândido. Vamos ler outra passagem, então. Seção 4. O parágrafo que começa, por isso um poema hermético. Ele diz assim, por isso um poema hermético de entendimento de si, sem difícil, sem nenhuma alusão tangível à realidade do espírito do mundo, pode funcionar nesse sentido. Então, o que é? Então, vamos lá. O que o Cândido está chamando, é que é importante compreender o que o Cândido chama de literatura. Quer dizer, para o Cândido, a literatura é uma capacidade humana universal de fabulação. Capacidade humana universal de fabulação que pode ocorrer, como na passagem que eu li anteriormente, da anedota, do causo, da história policial, do quadrinho, da novela, da leitura seguida do romance. Então, todas as materialidades estão implícitas, porque do que se trata é de uma capacidade de fabulação, isto é, de imaginação. Além disso, porque dizê-lo seria muito abstrato. Mas é uma capacidade de fabulação que lança mão de um meio específico. O meio específico da literatura é a palavra. Mas como que a palavra funciona neste meio específico com potência universal? Então, leiamos outra passagem. Está aqui, olha. Então, é um tipo de ordem sugerindo um modelo de superação do caos. E esse tema é o tema determinante aqui do texto do Cândido. Ele vai aparecer em várias outras passagens que, se houver interesse, eu menciono depois. Ele diz assim, a produção literária tira as palavras do nada e as dispõe como todo articulado, isto é, literatura como tecnologia do alfabeto. União das letras formam palavras, cuja reunião formam parágrafos, cujo acúmulo formam textos.
nesse sentido bem concreto. Este é o primeiro nível humanizador, ao contrário do que geralmente se pensa. Isso é muito importante o que ele está dizendo aqui, Ayrton. Ele não está atribuindo ao nível humanizador nenhuma das funções que vocês parecem estar insistindo. Nesse nível humanizador da literatura não há conteúdo ainda. Não existe uma forma de apreensão serena, refletida, redobrada, cuidadosa. Não. Nesse primeiro nível humanizador, ele diz: a organização da palavra comunica-se ao nosso espírito. Estamos numa situação qualquer, pode ser dentro de um ônibus, como ele disse no momento anterior. E através da palavra nós começamos daquele conjunto informe que é a vida, que é o caos permanente do cotidiano, ao selecionar palavras, portanto, agindo num eixo bem específico da linguagem, nós começamos, ao selecionar, a recordar a própria realidade. E ao associar palavras relacionadas àquela realidade, nós já ordenamos o caos. Nós não estamos mais lidando com a totalidade do fenômeno, mas com aquela parte que foi selecionada pela palavra. Aquela parte selecionada pela palavra, ele diz, então, em primeiro lugar, é isto, e em seguida, a organizar o mundo. Isso para o cânone da literatura. Literatura é a capacidade humana de usar a linguagem com função humanizadora. Essa função humanizadora significa atribuir à literatura um conteúdo específico. A literatura deve nos tornar melhores. A literatura deve levar ao reconhecimento do outro. A literatura deve fazer com que pensemos mais no mundo. Não. No primeiro momento, a literatura simplesmente é a função que permite dar palavras a uma experiência. Ao dar palavras, umas e não quaisquer, aquelas e não outras, nós já selecionamos a experiência. No simples fato de nomear, nós já estamos interpretando, ainda que não tenhamos disto consciência. No ato de nomear em sequência e colocar numa sequência de palavras, num todo organizado, o que nós fazemos? Isto ocorre desde as formas mais simples, a quadrinha, o provérbio, a história de bichos, que sintetizam a experiência e a reduzem à sugestão, norma, conselho ou simples espetáculo mental. Está claro? Isso é bem importante. Então, o que o Cândido está chamando de literatura, Ayrton, em tese, pode ocorrer em qualquer meio, porque não depende do meio. E um problema central da concepção da literatura como direito humano universal é que nós não podemos mais associar a uma materialidade específica e a um uso determinado. Esse uso determinado é um uso muito associado à nossa experiência de literatura, mas essa experiência não é universal, nunca foi universal. Vem o segundo ponto, então. Aí ele dá um exemplo concreto, que é brilhante. Mais vale quem Deus ajuda do que quem cedo madruga. Nós podemos dizer isso de várias formas. Acorda cedo e vai trabalhar sem medo. Desperta logo e põe dinheiro no bolso. Se acordar 1 hora mais cedo, não, aí vira coach, não é? Acorda 1 hora mais cedo, toma banho frio, 20 minutos de banho frio, 100 flexões, 20 segundos de banho frio, né? 100 flexões, você vai ficar milionário, não é isso? É mente milionária dos coaches. Mas olha a análise que ele faz, olha que análise, que eu acho que explicita de maneira clara o que ele está tentando chamar de literatura. Este provérbio é uma frase solidamente construída, com 2 membros de 7 sílabas cada um, estabelecendo um ritmo que realça o conceito, tornado mais forte pelo efeito da rima toante, ajuda, madruga. A construção consistiu em descobrir a expressão lapidar e ordená-la segundo meios técnicos que impressionam a percepção. A mensagem é inseparável do código, mas o código é a condição que assegura o seu efeito. Está claro? Eu acho um exemplo notável para compreender o que ele está chamando de literatura. Está mais claro agora, Ayrton? Literatura é essa habilidade de reduzir a totalidade caótica da experiência. Por que a totalidade da experiência é caótica? Porque nenhum de nós dá conta da totalidade de nada. Nós precisamos recortar para produzir sentido. Na dialética do Paul Deman, blindness and insight, você produz insight porque você deixa muitas áreas em blindness. Na tradução de um crítico português brilhante, Miguel Tamen, olha que bonita a tradução que ele deu para blindness and insight. O ponto de vista da cegueira. É bonito, não é? Porque o ponto de vista ilumina.
mas deixa na sombra aquilo que não está presente. Então, a literatura é essa capacidade de fabulação. Se nós compreendemos desta forma, nós avançamos muito a nossa compreensão. Mas há, sem dúvida alguma, essa questão levantada pela Débora, pela Elisângela, pela Andressa, pelo Ayrton, pela Luísa, que é o reconhecimento da importância. Quem é a Luísa mesmo? Luísa, reconhecimento da importância do ato, não é? Você acha que faria sentido se eu dissesse para você, Luísa, que a questão do reconhecimento da importância é porque, geralmente, o que nós estamos considerando importante não é o que o Cândido está chamando de literatura, mas uma certa noção social de literatura que atribui à literatura uma hierarquia em relação a outras formas de expressão. E dentro da literatura há outras hierarquias. Por exemplo, o mercado editorial brasileiro considera o conto menos nobre do que o romance. E dentro do romance, o mercado editorial brasileiro considera o romanção mais vendável que o romance pequeno. E dentro do mercado editorial brasileiro, a poesia é só 7 letras, por assim dizer. Me acompanham? Está claro, Luísa? Então, o reconhecimento da importância é muito associado ao fato concreto de que nós estamos associando a literatura a uma forma específica de expressão. Essa forma específica de expressão tem, em geral, uma materialidade, que é o impresso, que é o texto impresso. Tem um formato, que é o formato livro, porque o impresso não precisa ser o formato, há outros formatos para impresso, mas nós estamos valorizando esse formato específico, está claro? Essa concepção de literatura não permite compreender o texto do Antônio Cândido. Fui mais claro agora? Voltar à questão da norma. Que a questão levantada a primeira questão levantada foi a questão levantada pelo Diego. E vou depois vir a questão da dopamina. Em que contexto o Antônio Cândido escreveu esse ensaio? Agora, veja então o que eu estou propondo para vocês como exercício. Nós estamos juntos há quase 2 horas e somente agora eu vou falar do contexto na qual a palestra do Antônio Cândido foi feita. Geralmente é o contrário, não é? Nós começamos pelo contexto, passamos 2 horas, depois de 5 minutos vemos o texto. Eu acho que o exercício que eu proponho é o oposto. Contexto. O Antônio Cândido, isso foi uma palestra proferida pelo Antônio Cândido no sindicato, numa série dedicadas à discussão sobre direitos humanos. Série realizada com a intenção específica de influir na escrita da Constituição. Era o momento da Assembleia Nacional Constituinte, havia disputas internas muito grandes na Assembleia para o texto final da Constituição. Nota ao pé de página. Você sabe onde surgiu o centrão na política brasileira? Em 88. O texto que foi realmente elaborado não é o texto da Constituição. O texto que foi elaborado era um texto mais radical que acentuava os direitos. Houve um acordo dos partidos mais conservadores formando um centrão e o que foi a discussão no plenário da Câmara era um texto mais conservador, que é o texto atual. Então, o artigo 5º consagra o direito da dignidade da pessoa humana. Liberdade política, liberdade de opinião, liberdade de expressão religiosa. O artigo 6º é um artigo muito importante, que são os direitos sociais. Moradia, a moradia, saúde, educação, alimentação, lazer. O lazer está incluído no artigo 6º da Constituição. O sonho do Antônio Cândido é que no artigo 6º da Constituição houvesse a inserção do direito à literatura, o que seria algo excepcional, porque do ponto de vista prático, daria a possibilidade de que certas políticas públicas seriam implementadas de maneira constitucional, ou seja, seria uma obrigação do Estado. Então imagina que bonito seria a primeira Constituição do mundo. Leio para vocês o artigo 6º. São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Se houvesse depois a assistência aos desamparados, vírgula, o direito à literatura, vírgula, na forma desta Constituição,
o texto do Cândido teria triunfado. Esse era o objetivo, esse era o contexto em que essa reflexão foi desenvolvida. Vocês agora compreendem perfeitamente o desenvolvimento do texto. O texto principia enfrentando a questão dos direitos humanos a uma nova sensibilidade no mundo em relação ao reconhecimento do outro. Havia no Brasil uma nova sensibilidade à democracia, ao reconhecimento às instituições, porque vínhamos de 21 anos de ditadura militar. Então esse era o objetivo último do texto, que não, obviamente não foi levado adiante. Agora, em relação à questão mais prática de como isso poderia talvez ser pensado, trabalhar com uma observação histórica e uma observação do presente. Vocês viram a recente pesquisa que foi divulgada semana passada dos índices de leitura no Brasil? É assustador, não é? Foi divulgada semana passada. É assustadora a pesquisa. No Brasil, hoje, a parcela da população que lê da maneira como vocês estão pensando leitura, com compreensão, respeito da diversidade, da temporalidade própria da leitura, leitura literária, 10% da população, apenas. Os outros 90%, a maior parte é analfabeta funcional e uma faixa intermediária compreende informações objetivas, desde que não sejam complexas. Mas leitura literária, apenas 10% da população brasileira. Isso é 2025. O primeiro censo feito no Brasil foi em 1872, foi o primeiro censo, organizado, portanto, pelo Segundo Reinado, pelo Dom Pedro II. Primeiro censo realizado. Neste primeiro censo, descobriu-se que somente 30% da população brasileira sabiam ler. O Machado de Assis escreveu uma crônica. É genial. A crônica do Machado de Assis permanece absolutamente atual. Não sei se vocês leram essa crônica. Saiam daqui e leiam. Na verdade, é mais atual, porque em 1872, 30% da população sabiam ler. Subentende-se no sabiam ler o que hoje nós chamaríamos dos 10%. Então o Machado de Assis cria um personagem na crônica, que é o senhor, e vocês se referiram a um parente próximo contemporâneo. O Machado de Assis cria um personagem na crônica, que é o senhor Algorismo. E a função do senhor Algorismo é emendar, corrigir as manchetes do jornal. Porque diz o Machado, e vocês se recordem, que até a Constituição de 88, para votar no Brasil, era preciso ser alfabetizado. Analfabeto não votava. Ainda hoje não pode ser votado no Brasil. Analfabeto não pode ser votado. Tanto que, quando uma figura como Tiririca foi eleito deputado federal, fizeram um teste de alfabetização para saber se ele podia ser diplomado. Vocês se recordam, não é? Só em 88 que analfabeto começou a votar. Até 88 não votava. Então diz o senhor Algorismo, ele leu uma manchete de jornal. Uma lei foi aprovada para a nação. O senhor Algorismo corrige. Ele diz assim, uma lei foi aprovada para 30% da nação que sabem ler. Aí ele diz assim, novo projeto para o Brasil. Aí ele escreve, não, novo projeto, esse projeto não inclui 70% da população brasileira que não sabem ler. O Machado, essa crônica é de 1878, o Machado é o primeiro a estabelecer uma correlação precisa para muitos dos pontos que vocês levantaram. Vocês, por exemplo, Débora, se você concorda comigo, a questão do acesso à leitura, Andressa, a sensibilização, a Elisângela que estava aqui, a leitura chegar a todos, o Ayrton, a Yuri que falou o Yuri que falou, na verdade, da dopamina geracional. Ayrton, o fato do século XVIII, o ler literatura. A Joana, que mencionou a questão econômica. A Luísa, como é que se reconhece essa importância? O Machado foi o primeiro a estabelecer uma conclusão necessária entre ausência de capacidade de leitura complexa com ausência de cidadania. Enquanto essa leitura literária, mas compreendendo-se leitura literária, não leitura de texto impresso, de texto consagrado como literatura, mas a definição do Antônio Cândido,
nós estamos lendo literariamente o mundo quando nós somos capazes de organizá-lo. Nota ao pé de página. Ponto intermediário entre 1878, Crônica do Machado sobre o censo de 1872. Preocupação de vocês, a questão da norma e a questão da pesquisa publicada semana passada, das capacidades leitoras, de competências de leitura no Brasil. 1934, Vidas Secas é 38, não é? Vidas Secas do Graciliano Ramos, que vocês todos leram com enorme paixão. Vocês se recordam? É importante manter o professor feliz, não é? Vocês se recordam que o Graciliano Ramos faz de novidade em Vidas Secas, que é uma obra-prima, é que durante o romance inteiro, Fabiano, Sinhá Vitória, o menino mais velho e o menino mais novo não falam. Eles não têm linguagem, eles grunhem. A função linguística da família é exercida pela cadela baleia. Quando ele é enganado nas contas pelo patrão, ele lança um outro sim. Lembram disso? Ele não consegue se expressar. Só há um momento no romance em que Fabiano e Sinhá Vitória trocam frases completas. É absolutamente comovedor. É no último capítulo, no penúltimo parágrafo, quando eles estão chegando em São Paulo, e eles pensam que o menino mais velho, o menino mais novo, que finalmente terão um nome, farão o que eles não fizeram, irão à escola, aprenderão coisas difíceis, diz o romance. E Fabiano e Sinhá Vitória trocam pela primeira vez 2 frases completas. Uau! É de arrepiar, não é? É absolutamente genial, é isto, é exatamente isto. Sem leitura literária não há cidadania. Mas não porque a literatura vá nos salvar, isso é tolice. É porque sem a capacidade, de forma consciente e volitiva, reduzir o caos da experiência por meio de palavra, organizando o mundo, consciente ou inconscientemente ao fazê-lo, pode ser da anedota do caos, de conversa de ônibus, conversa amorosa e econômica no ônibus. Se no ônibus os trabalhadores passam a viagem de Itaboraí a Niterói conversando sobre as suas dificuldades econômicas, eles estão organizando o mundo em palavras. Há uma experiência que todos nós temos. Encontramos um amigo e com ele conversamos sobre nossos problemas. E nos damos conta de que o problema não é tão grande assim quando falamos, porque estamos organizando o mundo em palavras. A correlação entre isto e cidadania é o eixo do texto do Antônio Cândido. Está claro? Está mais claro agora? Para dizê-lo de outra forma, então, Yuri, na questão geracional. Eu já li algumas passagens aqui que eu acho que são bem claras nesse sentido. O que nós podemos ousar, mas eu não faria agora, que ficaríamos aqui até as 2 horas da tarde. Uma vez dando uma aula de pós-graduação na Inglaterra, eu me entusiasmei e falei durante 3 horas. Aí uma aluna, lá em Manchester, Jobim, uma aluna desmaiou na minha frente, assim, bum, caiu. Eu falei, what happened? Ela falou, professor, aqui na Inglaterra o máximo que nós temos é 1 hora de aula de intervalo. 3 horas para ela foi excessivo. Então eu vou mencionar algo que eu não vou discutir com vocês agora, porque de fato seria o dia inteiro. É possível... Quer dar um intervalinho? Claro. Estão cansados? Não, né? É possível que nós estejamos vivendo uma transformação antropológica inédita, que nós estejamos no meio do redemoinho e que por isso não temos plena consciência. Por quê? Aqui é uma questão que todos vocês mencionaram de uma forma ou de outra. Então deixa eu associar agora o Yuri com a Joana e a Mariana. A Mariana falou da operação do algoritmo e da dopamina. Vamos lá. A dopamina, sem dopamina, o Homo sapiens não existiria. A dopamina é uma reação neurológica de satisfação por uma determinada atividade cumprida. Se vocês leram um texto do Antônio Cândido e se encantaram com ele como eu, vocês tiveram descarga de dopamina. Vocês não terminarão o mestrado e o doutorado se vocês não tiverem descargas regulares de dopamina. Dopamina é uma reação neurológica de recompensa, de satisfação por um trabalho cumprido. Ou um prazer realizado libera dopamina. Portanto, não há Homo sapiens sem dopamina. Isso é muito importante. Quanto mais complexa a tarefa, em tese, maior a descarga de dopamina, ou mais prolongada.
Tá claro? A diferença básica entre isso que eu mencionei agora e o que acontece, e o que você disse, Joana, agradeço pela sua honestidade. Você é jovem, eu tenho 60 anos. Eu já me peguei uma vez, assim, scrolling down os vídeos e baixando o vídeo assim, fico com a mão, como a gente faz às vezes, né? Aí eu olhei pro relógio, já estava 1 hora fazendo isso. Eu fiquei vermelho, sozinho em casa. Eu fiquei vermelho, eu fiquei envergonhado. Eu falei, meu Deus do céu, você está viciado. Joana, eu tenho 60 anos, eu leio 24 horas por dia. Então, a diferença básica é que essa dopamina que é liberada de maneira... que essa dopamina que é produzida de forma deliberada pelas plataformas, deliberada mesmo. As principais plataformas, Meta, etc., contratam a peso de ouro neurocientistas. É que há uma descarga constante de dopamina, mas é o que se chama tecnicamente da dopamina barata, que nada tem a ver com a música barata do Carlos Drummond de Andrade. Você se recorda do poema do Drummond? Do prazer que produz a música barata? Que é essa música sertanejo universitário que poderia produzir um prazer fugaz no Drummond. A dopamina barata, se você me permitir uma comparação ousada, é uma espécie de crack. A razão pela qual o crack produz uma adição imediata é que o high é muito intenso, mas ele desaparece de imediato. Então você precisa continuar consumindo, A dopamina chamada tecnicamente de dopamina barata, que o Yuri mencionou, é esse tipo de dopamina que dá uma satisfação imediata, mas imediatamente a satisfação não permanece. É diferente quando vocês, depois que vocês enfrentaram as 1.400 páginas de Guerra e Paz e chegaram ao final, vocês sentiram não é verdade? Qual é o seu nome? Tereza, você não sentiu uma recompensa que ainda hoje faz você sorrir, já, lembrando do momento agradável que foi chegar na página de número 1400 e dizer, terminei Guerra e Paz. Mas a Elizabeth, quando terminou os 7 volumes do Proust, ela ainda lembra hoje da emoção. Isso é claro? Então, a produção disso é bem importante, porque é preciso associar o texto do Cândido. A produção de dopamina não é o problema. O problema é a impermanência da dopamina produzida por esses meios. Pela primeira vez na história do Homo sapiens, nós dispomos de algo que até então era absolutamente inviável. E alguém aqui mencionou o texto do Benjamin. Quem foi? Foi você, Mariana, não foi? No texto do Benjamin há um eixo fundamental, que é a perda da aura. A perda da aura quer basicamente dizer que ele usa gravura e litografia como exemplo, que deixou de ser necessário aquele exercício quase que de peregrinação religiosa, de ir a um local para ver uma obra. Com a gravura, diz o Benjamin, essa aura se perdeu, não é mais necessário o deslocamento físico para o contato com aquela obra. Sem a gravura e sem um recurso, que eram as miniaturas. Como essas obras não havia texto impresso, pintavam-se miniaturas das obras para circular. Sem isto, não haveria arte no Novo Mundo. 1924, Mário de Andrade escreve uma carta a Pedro Nava, que era desenhista. E ele diz assim, Pedro, você precisa assinar uma revista, Der Querschnitt. Ele diz, ainda que você não saiba alemão, há gravuras dos quadros da vanguarda, você vai conhecer a vanguarda europeia do momento. Quando eu fui estudar fora do Brasil, a primeira coisa que eu fiz, eu fiquei fascinado com isso. Eu achei linda a ideia, né? Ainda que você não saiba alemão, veja a gravura. É maravilhoso, né? Uma espécie de analfabetismo intelectual, né? Uma coisa extraordinária. Eu fui procurar a revista Der Querschnitt. Eu falei, deve ser uma coisa extraordinária. Mariana, Der Querschnitt. Inicialmente era Der Querschnitt, era uma galeria. Era o nome da galeria, que publicou um catálogo para vender suas obras. Fez sucesso, virou revista. É tudo preto e branco. A gravura é em preto e branco. É extraordinário, não é? Percebe? No México existe uma escola de pintura do século XVII mexicano que ombreia com a pintura europeia. E tem um pintor mexicano chamado Cristóbal de Villalpando, que está entre os maiores de todos os tempos. O Cristóbal de Villalpando nunca saiu do México. E na pintura, o principal modelo dele era Rubens. Mas como?
E você depois procurem Cristóbal de Villalpando. Vocês vão ficar alucinados com a qualidade da pintura, telas gigantescas, perspectiva perfeita. Poderia ser uma tela do Tiziano, do Rubens. Como é que ele teve acesso a Tiziano e a Rubens? Por gravura e por miniaturas, que faziam miniaturas das obras enormes para circular. Isso quer dizer que as formas de circulação, as formas de apropriação são absolutamente variadas. Se eu não me engano, acho que a Giovanna mencionou que quando você faz um RPG, um role-playing game, o que você está fazendo é narrativa. Quando você faz fanfiction, é narrativa. As formas de apropriação possíveis de TikTok e companhia são variados. O que nós podemos estar assistindo sem ter consciência é que em todos esses momentos, até ontem, na história do Homo sapiens, nós nunca dispusemos de um meio de comunicação ao qual estivéssemos atrelados 24 horas por dia, 7 dias por semana, em conexão permanente. Isto é uma novidade na história do Homo sapiens. A produção indiscriminada, 24 horas por dia, 7 dias por semana, deliberada de dopamina barata, isto nunca aconteceu na história do Homo sapiens. As consequências que isso pode produzir em termos de sociabilidade, organização social, organização política, nós já assistimos no mundo de hoje. O avanço transnacional da extrema-direita não seria possível sem este meio de comunicação. Não seria possível. Por exemplo, pensem na experiência do romance epistolar, dominante no século XVIII. Nós pensamos na carta como uma expressão da subjetividade, não é? Na poética clássica, a carta é um gênero codificado. A poética do Horácio é uma carta aos Herênios. A carta é um gênero codificado. A carta só se torna uma expressão da subjetividade avançando do século XVII para o século XVIII. Por exemplo, no Palácio de Versailles, no século XVII, havia um momento do dia em que as pessoas, porque todos viviam juntos, não? Havia um momento do dia em que as pessoas iam para os seus quartos para escrever cartas umas para as outras. A ideia é que na solidão você coloca o coração a nu, na carta. É bonita a ideia, não é? Por isso que muitos diários de meninas, isso não existe mais hoje em dia, mas quando eu estava crescendo, diários de meninas tinham um cofre. E qual era a forma do cofre? O coração, um cadeado no coração. Você colocava o seu coração ali naquela estrutura. Romance epistolar. O romance epistolar supõe um momento máximo de erotismo, pela espera, pela ansiedade. Há pessoas que realizaram relações inteiras antes do casamento por carta. O romance epistolar é o romance da suspensão do tempo e da intensificação da experiência erótica. Essa é a base do romance epistolar. A base do que nós chamamos de experiência erótica é a suspensão do tempo, é a espera, é a não realização imediata do prazer, de acordo? Para a geração hoje de 13, 14, 15 anos, o que é a experiência do erotismo? Haverá, evidentemente, mas certamente não pode ser uma experiência com base na suspensão do tempo, na procrastinação da realização do ato. Porque eu já vi casos de alunos na minha aula comentando, mas eu estava preparando, antes da aula começar, duas alunas conversando, dizendo que uma tinha terminado o namoro com um rapaz. Sabe a razão? Não tinha como deixar de escutar, né? Porque ele não respondia de imediato as mensagens do WhatsApp. Percebe? Então, nós podemos estar vivendo agora uma modificação antropológica que não é de todo perceptível. Um único exemplo.